Hoje queremos dar seguimento ao primeiro fundamento que nós começamos a lançar na semana passada. Estamos chamando de fundamento os itens que Judas aborda enquanto sendo a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Vamos ler os versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Bem, como dissemos semana passada, só retomando aqui alguns pontos importantes, a preocupação e o encargo de Judas é acerca da fé. A princípio, a fé a que ele se refere, como ele diz, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ele se refere às verdades acerca do Evangelho. Ou seja, a mensagem que Cristo pregou, a mensagem que Cristo ensinou aos seus discípulos e a todos que o ouviram enquanto ele esteve na sua peregrinação em carne sobre a terra, essa mensagem ela é colocada em forma conceitual. Embora o Senhor ele o fizesse da forma mais orgânica possível, no sentido de falar cada uma das verdades, não raras vezes por meio de parábolas ou por meio de sinais. O que significa isso? Por meio de sinais ele demonstrava verdades acerca do Pai, verdades acerca do reino, verdades acerca de si mesmo, acerca de sua obra, acerca do homem, da condição do homem no pecado, da condição do homem uma vez restaurado ao reino de Deus. Ele demonstrava por meio de uma ação, de um milagre, de um prodígio. Então dali ele extraía o princípio. Por isso que o princípio vinha de uma forma orgânica, porque era algo extraído de algo que acontecia efetivamente no momento em que ele realizava o prodígio, ou por meio de uma parábola, em que ele colocava o conceito dentro de uma situação, embora hipotética, mas dentro de uma construção parabólica, de uma construção, como eu posso colocar, em que há personagens, em que há uma ação, há um acontecimento, ainda que seja, ou ainda que fosse algo, uma criação, mas era colocado numa forma de um drama, para que as pessoas entendessem como que a verdade acerca de Deus, de Cristo, da sua obra, do homem, da salvação, é algo que acontece dentro do homem. Então, quando diz a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, quer dizer que o Evangelho, a mensagem, esta verdade, ela foi dada, ela já foi entregue, ela está resumida na forma do Evangelho. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas, capítulo 1, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho, que vá além do que temos ensinado, que seja anátema. O que ele quer dizer com isso? O Evangelho não é algo que seria dado paulatinamente ao longo de muitos tempos. O Evangelho, embora ele tenha sido preconizado ou pré-anunciado por Abraão, ele vem na pessoa de Jesus Cristo, que não somente prega, ensina, mas como realiza a obra de redenção. Então essa verdade, ela foi entregue de uma só vez à igreja. Cristo entregou aos apóstolos. E Paulo disse, ainda que nós no futuro venhamos a trazer algo além do que foi dado, que seja anátema. Ou seja, não é algo que no futuro alguém venha reivindicar dizendo, o Senhor me revelou algo. Já ouviram falar disso? Por exemplo, alguém que diz, eu fui arrebatado e Deus me deu uma visão, me deu uma revelação. O que eu faço? Eu escuto com bastante atenção e procuro identificar se aquilo que a pessoa está dizendo está de acordo com aquilo que nós já recebemos por parte dos apóstolos. Se exceder, é anátema, é maldito, não provém de Deus. Mesmo que um anjo do céu desça e diga algo que vá além daquilo que recebemos, nós não podemos receber, como Judas aqui ratifica,
essa fé foi entregue de uma vez por todas. Então imagine que quando o Senhor Jesus entregou essa fé na mão dos apóstolos, e eles saíram, portanto, a pregoar, e nos legaram esses 27 livros neotestamentários, anunciando esta verdade. Imagine que no primeiro século, muitas pessoas se levantaram para corromper este evangelho, esta fé, o que lá em Filipenses 1:27 diz, a fé evangélica. Aí Judas diz, olha, nós devemos batalhar diligentemente em prol da fé que foi dada. Ou seja, ele diz, há uma batalha árdua, há um labor, há uma luta para a preservação dessa fé, desta verdade. É aquilo que Paulo disse acerca de si mesmo, combati o bom combate. Este bom combate, essa luta, completei a carreira, ou seja, aquilo para o qual ele fora designado, ele diz, eu completei a obra que tinha que realizar, guardei a fé, ele quer dizer, a fé que eu guardava como um guardião, como um atalaia, ela está guardada, ela não foi perdida, ainda que muitos tentaram corrompê-la, Paulo diz, ela está guardada, razão porque Paulo vai dizer a Timóteo, que Timóteo deveria passar adiante aquilo que ele havia recebido do apóstolo Paulo, passar esta verdade a homens fiéis, para que esses homens fiéis e idôneos, por sua vez, pudessem passar a outros, criando assim um fio de condução, um fio condutor, para que essa verdade não se perdesse ao longo do tempo. Como disse semana passada, é triste falar isso, mas embora não possamos dizer que ela tenha sido perdida, que ela desapareceu na história, mas para muitos cristãos, o evangelho hoje soa-lhe estranho quando pregado na sua integridade, quando pregado na sua pureza. As pessoas hoje, quando ouvem o evangelho, elas confundem, elas acham que o evangelho é o que comumente se ouve aí nas grandes emissoras de televisão, nos grandes templos, das grandes denominações. E infelizmente, para alguns que conseguem compreender alguma coisa, eles acham estranho, chegam até a achar que é heresia, a verdade soa como heresia porque a pessoa desconhece, ela nunca ouviu aquilo. E também há aqueles que ouvindo não entendem nada. Estava até vendo um comentário de um internauta da mensagem de domingo, ele falou assim, esse pregador, cada vez que eu ouço, fico mais confuso, ele diz, porque ele é muito prolixo e genérico, ou seja, ele não entende nada. Então ele vai ouvir e vai continuar sem entender, não é? Talvez ele entenda se eu dissesse algo sobre prosperidade, ou mesmo algo teologicamente esquematizado, que esteja dentro de uma corrente tradicional de pensamento, talvez ele entenda, mas a palavra orgânica, para se entender, a pessoa tem que abrir o coração. Quando Judas então diz dessa fé que de uma vez por todos foi dada aos santos, ele relaciona a questão da salvação. Os irmãos percebem no versículo 3, ele diz que quando ele escrevia acerca da nossa comum salvação, escrevendo sobre a salvação, que é o que o evangelho propõe, não é? Como que Deus em Cristo veio salvar o homem, como acontece essa salvação, como ela deve ser ensinada e sobretudo recebida, compreendida, como ela opera no coração do homem, ele diz que sentiu necessidade ao tratar desse tema, porque ele percebeu que esse tema sofria muitas intervenções de homens perversos, de homens, como João vai dizer na sua primeira epístola, que muitos saíram mundo afora, pregando até mesmo em nome dos apóstolos, em nome de Cristo, mas que na verdade são anticristos, ou seja, alguém que sai pelo mundo fora, se propondo pregar o evangelho, mas que João chama de falso profeta e anticristo. Imagine só, porque logo as pessoas pensam, falso profeta e anticristo são aqueles que estão numa oposição, né, a Cristo e ao evangelho. Aí é fácil de você identificar aquele que nega categoricamente, aquele que nega expressamente. Agora, aquele que sai em nome do evangelho, sai em nome de Cristo, e ele na verdade é um anticristo, é um falso profeta, é porque ele vai usar de muitos sofismas, ou seja, ele vai pegar parte do evangelho, né, e vai ali manipulá-la,
ou manipulá-las, as partes, a seu bel prazer, corrompendo a mensagem para que as pessoas, pensando estar recebendo o evangelho, estão na verdade recebendo um falso evangelho. E não é de se admirar, porque Paulo adverte, salvo engano, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, ele fala que já no seu tempo muitos haviam recebido um outro evangelho, um outro Cristo e um outro Espírito. Ele falava essa triunidade, né? Falso Cristo, falso Evangelho e falso Espírito. Isso no tempo de Paulo. Mas infelizmente as pessoas hoje em dia, elas logo se convertem numa denominação, sem nada saber acerca da pureza do Evangelho, e acham, portanto, que receberam o Evangelho puro, o Evangelho integral, e, portanto, quando ouvem, estranham. Bem, mas quando Judas, portanto, fala sobre essa fé, e ele fala que ele quer tratar dessa fé que já foi dada de uma vez por todas, na perspectiva da salvação. E aí ele monta uma equação que nós colocamos semana passada, que são exatamente 4 pontos que nós estamos tratando, são 4 fundamentos. Nós falamos acerca da fé, né? Ou melhor, da salvação na base da graça. Salvação na base da graça. É o que ele diz no versículo 4. No 3 você tem a salvação. No 4 ele fala que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor. Então nós temos a salvação na base da graça e não na base da libertinagem. Os irmãos vão entender essa relação de oposição. Salvação na base da graça. Mas para eu receber essa graça, essa salvação, eu preciso de quê? De fé. Não é pela graça sois salvos mediante a fé? Isso não vem de vós, é dom de Deus? Então essa salvação que eu recebo, né, que é pela graça, eu só posso recebê-la mediante a fé. A salvação na base da graça, mediante a fé. E essa fé, ela tem uma relação com o senhorio de Cristo. Eu posso demonstrar para os irmãos, para ninguém pensar que essa equação é uma invenção minha? Pela graça sois, a salvação não é na base da graça? Não é pela graça sois salvos? Não é mediante a fé? Como é que eu digo que essa fé está alicerçada sobre o senhorio de Cristo? É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, não é o senhorio? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação, ela passa pelo senhorio, confessar a Cristo como Senhor, e eu confesso a fé que eu tenho no meu coração. Salvação na base da graça, e essa fé relacionada e alicerçada no senhorio de Cristo. Podemos então colocar a equação da seguinte maneira: o que Judas quer dizer por a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos? Que fé é essa? Que verdade é esta? É a salvação na base da graça. É a fé, essa fé, não a mesma fé, aqui é a verdade. Essa fé que eu creio na ressurreição de Cristo na base do seu senhorio. Na própria epístola de Judas, ele vai abordar a questão da fé. Para os irmãos terem uma ideia, veja o versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está falando da fé, sim ou não? Então eu quero que vocês pensem nesses 4 fundamentos que Judas coloca: salvação, graça, fé, senhorio. São 4 fundamentos. Tudo isso numa relação de oposição ao que ele chama de libertinagem. Ou seja, quando não se tem uma fé fulcrada,
fundamentada no senhorio. E quando não se tem uma salvação no fundamento da graça, o que se tem? Libertinagem. A libertinagem está em oposição a esses 4 fundamentos. E nós temos que conversar sobre esses 4 fundamentos. Nós temos que discernir esses 4 fundamentos. Alguém poderia dizer: pastor, mas eu já sei sobre a graça, eu já sei sobre a fé, eu já sei sobre a salvação, eu já sei sobre o senhorio de Cristo. Alguém pode dizer isso? Mas eu pergunto: e se porventura essas 4 verdades estiverem chegado a nós corrompida por esses tais homens que se introduziram com dissimulação? Quando diz que se introduziram, quer dizer, não são pessoas que estão de fora dizendo o contrário do que diz o Evangelho. Se eles se introduziram, quer dizer que eles entraram no seio da igreja, se apresentaram como apóstolos, se apresentaram como profetas, se apresentaram como mestres, se apresentaram como pastores, como bispos, como missionários, como pregadores, como evangelistas. E estando eles inseridos nesse seio, né, da comunidade cristã, agora eles com dissimulação. Se é com dissimulação, eles sabem que aquilo que eles ensinam não é a verdade. Só que eles estão ali mentindo, enganando, fingindo uma coisa sem que eles sejam. Razão porque nós declaramos alto e bom som que certamente se refere ao que Jesus diz em Mateus 13: o joio que foi semeado no meio do trigo está ali para corromper, está ali para minar a fé genuína, a vida, a seiva do verdadeiro trigo de Deus. Eles estão ali agindo com dissimulação, com engano. E o motivo por que eles fazem isso? Há 2. Primeiro, eles cumprem o propósito de Satanás. Satanás tem seus ministros. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás, ele tem os ministros da injustiça? E não é de se admirar que o próprio Satanás se apresenta como ministro de justiça? Porque se o próprio diabo se manifesta como ministro de justiça, por que eu vou estranhar que ele tenha homens com mentes entorpecidas cumprindo-lhe a vontade de Satanás? Esse talvez é o primeiro motivo, a primeira razão. Eles estão como mensageiros do maligno, para que, pregando o engano, e as pessoas considerando que estão na verdade, tenham suas vidas espirituais travadas no processo de salvação orgânica genuinamente verdadeira, genuinamente, verdadeira. E a segunda razão porque esses homens dissimulam é o que Pedro fala na sua segunda epístola: são homens gananciosos que fazem comércio de vós. Eles fazem com intuitos financeiros, eles comercializam, mercantilizam o evangelho. Eles estão ali pregando um falso evangelho em nome de Cristo, com dissimulação, porque o interesse destes homens são maus, são interesses mercantilistas. Lógico que também há uma gama de pregadores que são genuínos, são verdadeiros e são sinceros, e que estão, embora enganados, mas não se pode falar que eles sejam exatamente enganadores, né? Às vezes enganam porque eles próprios também estejam enganados. O que vai fazer toda a diferença é que quando esses tais mensageiros enganados chegam à verdade, eles têm a disposição de ouvir e de se abrir à verdade e de se arrependerem e de não temerem efetuar qualquer mudança no seu discurso, naquilo que entende, naquilo que anuncia. E nós temos recebido testemunho de muitas pessoas, ultimamente, sobretudo nesses últimos 2 anos, pastores em todo o Brasil, pastores que cuidam de igrejas, dizendo que depois que entendeu, modificou o seu ensino na sua igreja. Na sua igreja, que eu digo, na igreja que ele preside. O Marcinho é testemunha do que eu estou dizendo. E isso é louvável, né? E sobretudo nos traz alegria em saber que há pessoas sinceras e verdadeiras que amam de fato a obra de Deus. Se porventura erraram
erraram em razão da infância espiritual, erraram pelo desconhecimento, mas que estão dispostos a mudarem sempre que as coisas mudam. Tratando do primeiro fundamento, já começamos a falar na semana passada. O primeiro fundamento é a fé. É a fé da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, para eu receber essa salvação, eu tenho que ouvir o Evangelho de Cristo. E ao ouvir o Evangelho de Cristo, eu preciso crer neste Evangelho. Então o conceito de fé para a salvação é o primeiro fundamento que nos alicerça. E é o primeiro conceito a ser corrigido. Por que a ser corrigido? Porque infelizmente quando se fala em fé para a salvação, nos dias de hoje, a maioria das pessoas entendem como um mero acreditar em alguns dados históricos do Evangelho. E eu diria, por exemplo, que a coisa mais fácil é isso, porque nós vivemos, por exemplo, num país tipicamente cristão. A pessoa cresce desde a sua infância, pequenininho, vendo um crucifixo, indo na igreja católica, participando da missa ou do culto, participando digamos, de primeira comunhão, ou da escolinha das crianças, do catecismo, participando de via sacra. Então não é tudo muito natural que a pessoa cresça dizendo Jesus é o Cristo de Deus, e que cresça dizendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Tanto é que se você sair por aí perguntando para crentes e descrentes, olha como é até contraditório o que eu estou dizendo, todos vão dizer, não, eu creio que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. Como não? Todos afirmam crer. Ora, mas a Bíblia diz que a fé não é uma mera confissão. Vamos encontrar isso aonde? Sobretudo em Tiago. Tiago escreveu uma epístola, não para falar das obras, como muitos pregadores entendem, muitos teólogos entendem, querem colocar o livro de Tiago em oposição a Romanos, que Paulo escreveu, colocam Paulo e Tiago no ringue para lutarem. Quem tem a razão, Paulo que prega a fé ou Tiago que prega as obras? Não existe essa dicotomia. Tiago, ele fala de obras, não de obras da lei, ele fala de obras enquanto fruto da fé. Tiago está dizendo do início ao fim que a fé é algo do coração, é algo orgânico, é uma força motriz que move o homem a uma vida de acordo com o Evangelho. Ele vai inclusive comparar dizendo que assim como o corpo, sem o espírito, ele não tem vida, ele está morto, não tem função, assim também a fé, se não tiver algo dentro dela, assim também, isso mesmo, a fé, se não tiver no cerne uma força originária, capaz de conduzir o homem a proceder segundo o Evangelho, esta fé que se diz que tem, inclusive ele vai colocar essa tal fé, essa tua fé, essa fé que você diz que tem, pode salvar? Ele está dizendo, eu estou falando de uma fé viva, uma fé capaz de mover. Ele vai dar o exemplo, olha para Abraão, ele vai dizer lá na sua epístola, capítulo 2, Abraão teve uma fé tão genuína que fez ele caminhar toda a trajetória de Abraão. Tem vários marcos nessa trajetória, são passos em direção ao amadurecimento da fé. Como Tiago vai dizer, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. Se ele diz a fé se consumou, ele diz que a fé é uma semente que vai crescendo, desenvolvendo, até chegar no ápice de uma frutificação. E que obras é essa que ele diz que Abraão teve? Aí ele próprio vai dizer, não são obras da lei, até porque no tempo de Abraão nem havia lei, a lei foi dada por intermédio de Moisés, Romanos capítulo 5, versículo 12, ou versículo 13, 14, Na verdade, ele vai dizer, Abraão creu de tal modo, que não somente essa fé fê-lo sair da terra de Ur da Caldeia, fê-lo caminhar, embora meio aos trancos e barrancos, ali se conhecendo e conhecendo a Deus, mas o levou ao máximo da confiança, da fidelidade, porque a fé é a raiz da palavra fidelidade. Fé se traduz literalmente por aquilo que é fiel
ao evangelho ou àquilo que se crê, a ponto de Deus falar assim: oferece o teu filho, e ele não hesitar, levar o filho, subir o Moriá, fazer o altar, colocar o filho sobre o altar, elevar o cutelo, e ao ponto de estar determinado, isso pode parar. A tua fé, ela agora é absoluta pela minha vontade. Deus nunca intencionou que Abraão matasse a criança. Deus não é Deus de sacrifícios, Deus é Deus de misericórdia. Lembra? O próprio Cristo diz: misericórdia quero e não sacrifício. Mas, na verdade, o sacrifício que se operou na trajetória de Abraão foi o fazer morrer no coração do ego e de toda a vontade de Abraão. Quando ele entregou o bem mais precioso, a última consequência, no seu coração já estava imolado o seu próprio ego, a sua própria vontade. Isso é a fé. A fé tem esse poder. Por isso que nós falamos semana passada, baseado em João capítulo 6, quando Cristo ensinando acerca da obra de Deus, e veja que obra sempre vai estar vinculada à fé, quando Jesus falou assim: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. João capítulo 6, versículo 28 em diante. E aí eles perguntaram: mas o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus fala: ora, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí, para então traduzir organicamente essa fé, para traduzir essa fé genuína, uma fé orgânica, ele vai falar em termos orgânicos. É preciso que vocês comam o pão da vida. Fé é quando você então, olhando para o Cristo, algo tão forte dentro de você, te dá uma convicção tão certa de que Ele é a verdade, de que Ele é o caminho, de que Ele é a vida. Quando você, olhando, e embora haja vários caminhos, várias possibilidades para você percorrer, você percebe que Cristo é o único caminho verdadeiro, que Ele é a verdade absoluta. Pode haver vários caminhos, mas são todos falsos. Não há verdade nesses caminhos que os homens constroem. E embora possa haver várias verdades, como assim várias verdades? Ora, cada um tem a sua verdade, cada religião tem a sua verdade, cada denominação tem a sua própria verdade, mas são verdades relativas, humanas. Agora, Cristo é a verdade absoluta. E então, diante de tantas possibilidades humanas, você consegue perceber que um único caminho que leva ao Pai, o homem de volta ao Pai, é o Cristo de Deus. E por você ter tamanha convicção, você então ouve as suas palavras, e você agora absorve, recebe esse Cristo para dentro. Não é meramente falar: eu acredito que Ele morreu, eu acredito que Ele morreu por mim. Esse mero confessar, já foi dito por Tiago, é uma fé falsa. Eu sei que muitos vão me questionar, eu sei, sobretudo os reformados, que pregam o conceito de uma vez salvo, para sempre salvo, ou os localistas, que dizem que, embora não reine, você está salvo, ou seja, se vive na carne toda a sua existência, mas porque um dia você falou com os lábios: Jesus é o Senhor, você está salvo, eles dizem. Baseado numa compreensão equivocada daquele texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, quando diz: todo aquele que... ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Aí pega 12, 13 de Romanos, aquele que diz Senhor Jesus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E entendem como invocar, como falar. Eu até me recordo que numa ocasião, eu já pensei assim também, sabia, irmãos? Pensei assim, no passado, na infância. Me recordo que nós saímos uma vez para pregar, aí nós éramos instruídos assim: leve a pessoa a declarar que Jesus é o Senhor. Aí a gente falava assim para a pessoa: repita comigo, ó Senhor Jesus. A pessoa: ó Senhor Jesus. Aí falava assim: pronto, salvo, acabou, resolvido o seu problema. Que coisa, né, gente?
Então, veja que há um conceito equivocado sobre fé. Cristo diz: a obra, esse crer em mim, consiste em você não somente falar, estou contigo, se cair na área é pênalti, né? Não basta dizer isso, é você olhar, é você ter ser atraído pelo Cristo. Como diz, o próprio Cristo falou: quando o Filho do Homem for elevado, atrairei todos a mim. É olhar para a serpente de bronze, ver nele a saída, a solução, saber que tudo o que ele é, tudo o que ele realizou e tudo o que ele diz consiste na verdade. Não há verdade fora de Cristo. Ele é a verdade. Tudo o que ele ensinou é a verdade. E você então desejar tão profundamente que você diz assim: eu recebo a Cristo. Não como quem aceita Jesus nas igrejas. Isso aí também é outro problema, é um falso conceito de fé. Mas você fala assim: eu vou comer esse Cristo como quem come um pão, para que as virtudes do Cristo sejam em mim todas assimiladas, como quando eu como um pão, as suas vitaminas, seus nutrientes, todo o potencial nutritivo é absorvido pelo meu organismo, e eles são metabolizados em mim, e agora aquilo passa a fazer parte de mim, do meu sangue, né, dos meus músculos, das minhas veias, da minha pele, daquilo que sou, até o ponto que Cristo diz que o meio de se fazer isso, que é a fé, é você tomando para si as suas palavras, que são espírito e são vida. Essas palavras são poderosas dentro de nós. Por isso eu disse que há um outro capítulo na Escritura que falam sobre a fé. João capítulo 6 fala o modo de apropriação dessa verdade. A fé é um meio de apropriação. Fé não é dizer que acredita. Se eu perguntar, por exemplo, para a Natália: você acredita que Jesus morreu na cruz? Ela vai dizer que sim. Se você perguntar para quem quiser, dirão que sim. Que ele morreu pelos seus pecados? Sim. Mas assim, ela está dizendo que acredita. Ok. Mas o que é a fé, segundo Jesus? É a apropriação daquilo que dizemos ser a verdade. E o que é que nós vemos hoje de forma prática? Não vamos ficar acusados, não. Para nós nos conhecermos, nos entendermos e vemos o quanto precisamos caminhar. Nós vemos hoje em dia, em nome da fé, a negação da fé. O que é a negação da fé? Quando eu digo que Cristo é o único caminho, mas as palavras dele não servem para mim. Talvez servem para eu pregar, porque às vezes eu até ganho um certo status se eu falar a mensagem dele. Mas e quando aquelas palavras não servem para o meu viver, para os meus relacionamentos, não servem para os meus negócios? Puxa, quando eu falo de negócio, é uma coisa complicada, hein? Negócios envolve dinheiro. Puxa vida, você foi lá, você foi contratado, aí você fez um trabalho para a pessoa, gastou 15 dias, 30 dias, trabalhando, chegando 6 da manhã, saindo 6 da tarde, empenhado por uma causa que não era sua, um trabalho, você precisa, tem família, tem filhos, e a pessoa depois te dá um maior golpe. Puxa vida, quando envolve negócio, envolve dinheiro, dá uma revolta. Não, pessoal, vamos, como é que é? Semana uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, estou arrasada. O que foi? Pastor, esculhambei uma pessoa. Esculhambei no WhatsApp, não, no Facebook, numa rede social. Mas que coisa, o que foi? Não, o fulano é bispo, né? E esse tal de bispo me deu o cano de mais de 3 anos de conta de luz atrasada, e aí não paga, e não vai pagar. Aí eu esculhambei nas redes sociais, aí ele foi e me processou. Bem, isso aí acontece, não é com essa pessoa não, acontece com muita gente, com todos nós. Quantas vezes nós somos violentos? Às vezes é uma violência física, às vezes uma violência verbal, às vezes uma violência... Olha, Paulo ensina isso. Lembra que Paulo diz aos Coríntios, puxa o capítulo 6 de Coríntios, como é maravilhoso aquele capítulo, mas como é uma espada também que entra em nós, né? Para cortar e destruir. Quando Paulo fala assim: irmãos, vocês aí têm litígio entre os irmãos. Litígio é uma demanda, uma disputa.
E vocês não têm ninguém na igreja maduro para sentar os dois e conversar e resolver aqui na igreja. Vocês têm que procurar a justiça comum. Como é que vocês querem julgar o mundo se vocês não julgam as próprias causas? E não poderia o ofendido perdoar aquele que causou o dano? Está lá no texto. É Paulo aplicando o evangelho, dizendo que o evangelho deve causar tais mudanças. Então, essa fé é uma força vital dentro de nós, e ela cresce na mesma proporção em que nós vamos tomando Cristo, dizendo: eu não quero Cristo somente lá em Jerusalém, há 2000 anos, eu daqui dizendo que está certo. Eu não quero Cristo somente no crucifixo, não é eu viajar para a Terra Santa e visitar o túmulo vazio de Jesus. Eu quero esse Cristo vivo dentro de mim. Eu quero esse Cristo vivendo dentro de mim. Eu quero comer esse Cristo, beber o seu sangue, comer a sua carne, no sentido de tomar para si suas palavras, para que chegue um ponto em que se possa dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Poxa vida, isso é de uma grandeza, né? Isso é um alvo a ser alcançado. Dá tempo de nós começarmos a buscar. Isso é tão forte, tão grande, que o capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. E lá o apóstolo dá umas dezenas de exemplos de como essa fé, ela age. Não é uma fé professa, é uma fé orgânica. Ela existe, ela pulsa, ela reivindica, ela deseja, ela te move, ela acontece. Aí o escritor aos Hebreus começa dizendo no capítulo 11 que a fé é a forte e firme convicção, é um firme fundamento. A fé nós colocamos como o primeiro fundamento apresentado por Judas. A fé é um firme fundamento. E se nós lêssemos no grego, leríamos que a fé, ela é o que dá substância a todas as coisas. Ou seja, Cristo morreu? Morreu. Onde está isso? Isso foi em Jerusalém, há 2000 anos, ressuscitou, foi para o céu, eu estou aqui. Mas como tudo isso ganha substância em mim, ganha realidade, se concretiza no coração, na consciência, na mente, nas vontades, nas emoções. Aí ele diz ainda, vai seguindo, escritor aos Hebreus capítulo 11, que pela fé nós cremos que os mundos, eles vieram a existir daquilo que não se vê. Em outras palavras, nós cremos, e a fé tem esse potencial, nós cremos que o mundo, ou que seja na outra versão, os mundos, ou que tudo que existe, procede de Deus. Ou seja, a fé entende que tudo que é existência no plano, né, nesse plano em que nós vivemos, tem origem e procedência em Deus, emana dele, e por isso que ele é a substância em todas as coisas, ele é a quintessência de todas as coisas. Cremos na imanência de Deus, e essa imanência, portanto, é a presença. Eu creio nesse Deus que habita em mim, eu creio que nada para mim é impossível. Pastor, eu olho para o evangelho, eu ouço. Pastor, depois eu passei a ouvir o evangelho assim, como está escrito. Porque a gente ouve tantas mensagens e pregações, e as pregações criam tanta coisa na nossa mente, que a gente esquece de ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na sua simplicidade. Jesus está falando, o evangelho é assim, ele acontece assim, na prática do amor, da misericórdia, da compaixão, da prática da justiça. Tudo que ele fala é só isso, não é? A gente deixa de entender isso. Você fala: pastor, depois que eu comecei a ver deste modo, na simplicidade, pastor, é tão difícil. Tem pessoas que falam assim: isso é uma utopia. Não, isso não faz parte desse mundo. Aí você tem que entender, pela fé, essa fé que nós temos, dizemos ter, que está dentro de nós, que é dom de Deus, essa fé é o próprio Deus imanente dentro de você. É possível.
O problema é que o que faz frente a essa força, a esse Deus em você, é o nosso ego. É Deus dizendo: filho, coma da árvore da vida. Comer da árvore da vida é viver por meio da vida, deixar que a vida seja a vida em você e te faça viver. É natural. Nós falamos: não, Senhor, eu quero a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento é que é boa, porque o conhecimento gera orgulho. A Bíblia não fala isso? Lembra que Paulo fala? O amor edifica, mas o saber ensoberbece. O conhecimento, se não for um conhecimento submetido a Deus, a vida nos leva ao afastamento, ao orgulho, à presunção. Mas em razão que 99,9999% dos cristãos, eles têm uma ideia de salvação por obras humanas, obras de lei, obras de sacrifícios humanos, na prática do jejum, da oração, né, de dar um dinheiro para alguém, qualquer coisa que ele faça, não por caridade, mas ele faça no intuito de: se eu der, eu vou receber. É um jogo. Mas a verdade é que essa força, que é a vida, que é o Espírito, está em você. Tão simples. Primeira coisa, por meio da fé, eu entender: eu sou uma existência, dele eu procedo, e ele é vida em mim. Ele habita, ou a presença dele está em mim, e eu preciso então me entregar, ceder a essa força, para que essa força seja operante em mim. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, depois que ele fala que a fé é o fundamento, que a fé é o que substantifica a verdade do Evangelho em nós, e ele diz que pela fé nós entendemos que o mundo, que as coisas originam-se de Deus, e ele é essa força imanente. Ele passa então a umas dezenas de exemplos de fé, e eu não tenho como falar todas aqui, mas ele vai dizer: pela fé Abraão saiu de Ur da Caldeia. Se os irmãos quiserem dar uma olhadinha, rapidamente, eu não vou me deter em Hebreus não, porque o tempo é pouco, mas vocês podem ler em casa, né? Vocês vão ver que a fé em Hebreus, ela está sempre relacionada a uma ação, para demonstrar que a fé é uma força, que ela é viva, que ela impulsiona, que ela te move. Não é uma fé estática, morta, como diz Tiago na sua epístola. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Fé gera o quê? Obediência, que é ação. Aí os crentes não querem obedecer, porque os crentes pregam obras da lei. Quando não são obras da lei de Moisés, é obras de leis criadas por homens, usos e costumes. Mas olha o versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Ou seja, ele ouviu o chamamento, ele creu. Qual é a prova de que ele creu? Ele se moveu. Mas ele saiu levando o sobrinho, levando um tanto de coisas, seu próprio pai. Porque a fé, ela começa como uma semente, ela vai crescendo, ela vai aumentando, e é no caminho que nossa fé, que nós vamos aprendendo a fé, que nós vamos discernindo e separando a fé de outras coisas que estão no nosso coração. É um processo de depuração daquilo que é essencial em nós e daquilo que nós mesmos projetamos a partir do nosso ego, não é? Eu mesmo conversando essa semana com a irmã Natália, não bem conversando, mas um texto que ela escreveu acerca do congregar, né? Muitas pessoas falam: não, pai, eu não congrego porque eu sou igreja. O quanto que nossos conceitos estão equivocados. Você é o quê? Você é igreja? Quem te ensinou isso? Que você é igreja? Não sou igreja. Não, lógico que você não é igreja. Você é uma pedrinha na edificação da igreja. Você é mais ou menos na sua casa, você tem uma casa, você constrói uma casa, daqui a pouco pula um tijolo para fora e vai embora o tijolo. Eu sou a casa. Eu sou a casa. Não. Você é uma pedra. E essa pedra precisa estar edificada com muitas outras pedras. A igreja é uma só. A igreja é um termo coletivo.
A igreja quer dizer chamados para fora. Os chamados. A igreja é um corpo. E novamente a expressão corpo é outra metáfora para dizer é coletivo. Você não é o corpo e nem é um corpo. Você é membro do corpo. Agora salta o teu olho para fora e vai embora. Só o olho bolando. O olho, com todo respeito a quem admira e venera, mas o olho da Santa Luzia. Não tem uma santa que tem um olho num prato? Ou eu estou enganado? Tem isso mesmo, Gil? O que aquele olho quer no prato? Olho é no rosto. Um olho no prato não serve para nada. Mas deve ter um significado, alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Mas é para ilustrar. E tem mais, e o membro no corpo não visa a si mesmo. E nós na igreja, e mesmo no corpo, quantas vezes queremos, só reivindicamos, nenhum membro reivindica, membro só doa, porque a doação é a maior demonstração do amor. Mas aí a pessoa diz que é a igreja, em nome da verdade, para não congregar. Isso é um engano, porque o corpo precisa de você enquanto membro. Eu até digo para alguns irmãos, se você acha que não precisa do corpo, vá, porque os outros precisam de você. Você não precisa deles, mas eles precisam de você, da sua presença, da sua oração, do seu abraço, da sua contribuição. Tudo ajuda, contribui. Então, quando diz que Abraão obedeceu, ele discerniu a vontade de Deus, e é porque a fé é genuína, falou, não, então vamos, se é por aqui, vamos. Mas só o que tem a ver com congregar? Congregar faz parte da nossa obediência, porque nós queremos nos isolar, nós nos achamos suficientes, achamos que não precisamos, nos negamos a doar aquilo que é para outros. Se eu sou membro, eu tenho que funcionar para o benefício do corpo, e não de mim mesmo. A fé gera obediência. Versículo 9, pela fé, vírgula, Abraão, ajuda aí pessoal, 11 de Hebreus, pela fé, vírgula, Abraão, versículo 9, pela fé, vírgula, peregrinou. É porque está falando de Abraão, né? Continua. Abraão obedeceu, Abraão peregrinou. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu. A fé gera ou não gera ação? O que o escritor está dizendo? A fé, ela move a obediência, ela move a nós sermos peregrinos, ela se move em nós para que nós possamos oferecer, não é? Versículo 23, não é? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Por que os pais ocultou Moisés? Fé. Se você ler todo o capítulo, você vai observar quantas vitórias eles obtiveram. Aí o escritor aos Hebreus vai colocar aqui várias batalhas, guerras, lá do Antigo Testamento. Venceram reinos, venceram impérios. Ai, pastor, está vendo aqui, ó? Está ratificando o Antigo Testamento. Calma, vamos lá. Toda vida o Novo Testamento vai ratificar o Velho Testamento, enquanto as obras de Deus na história por meio dos homens. Esses homens, cada um deles, condicionados ao seu tempo, à pedagogia do seu tempo, à sua condição de entender a Deus no seu tempo. O fato é que, como nós vamos conciliar Antigo e Novo Testamento, nós que temos ambos os testamentos, nós que vivemos à frente dos dois testamentos, de que maneira? As grandes batalhas e guerras lá do Antigo Testamento, guerras sanguinárias de violência, fratricídio, genocídios, nós vamos encontrar isso abundantemente em todo o Antigo Testamento. Como agora trazer isso para o Novo, em nome da fé? Como conciliar, depois que Cristo ensinou, não pagueis o mal com o mal,
Dê a César o que é de César. Olha a diferença. O povo de Israel lá no Antigo Testamento, querendo tomar a terra do outro. Um povo que nunca teve terra, agora em nome de uma promessa, vai tomar a terra do outro, que cultivou, que plantou, que construiu, que está lá há tantos anos. Agora, o meu Deus mandou tomar a terra de você, agora é nossa terra. E não resista, senão morre na espada. E sair decapitando, pegando as mulheres para eles e tal. Aí chega no Novo Testamento, Jesus fala, com respeito ao imposto, ó, dê a César, é dele. De Deus é o reino. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de Deus. Não é diferente? Não dá um choque? Como nós vamos conciliar? Simples. Nós vamos fazer o que Paulo diz. Quando eu era menino, pensava como? Agora que sou homem perfeito, procuro as coisas perfeitas. Antigo Testamento, coisas de menino. Novo Testamento, aquilo que é perfeito. Como é que eu leio o Antigo Testamento? Elevando-o da sua materialidade histórica para o seu significado espiritual. Somente dessa maneira se entende e se concilia Antigo e Novo Testamento, entendendo que lá foi um tempo e os homens tiveram suas experiências. Agora, como entender isso no Novo Testamento? Antigo Testamento, lá falava-se, por exemplo, de duas árvores, né? Árvore do conhecimento. Agora eu entendo, eu não estou mais buscando árvore, não falo mais de árvore, falo de escolha. Eu só tiro a materialidade da coisa, elevo para o princípio, para a realidade. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo Deus dizendo o povo de Israel lá no cativeiro, escravos, simboliza a escravidão do mundo material, o mundo materialista, o Egito, a ganância, as preocupações diárias, a ansiedade pelo comer, pelo vestir, pelo amanhã, o quanto nós somos escravos desse mundo, sim ou não? Ou escravos em Babilônia, o mundo da idolatria, dos ídolos, do paganismo, ou escravo na Assíria, o mundo do pecado, da maldade, da perversão. Os três grandes cativeiros. Jesus, sai daí, vou tirar vocês. E começa uma trajetória, e eu vou introduzi-los numa boa terra, a terra de Canaã. Tudo isso tem que ganhar significado pela fé em mim. O Egito, a Assíria, Babilônia é onde e a condição espiritual, a escravidão dentro de mim, em que eu me encontrava. De lá o Senhor me chamou. Para onde? Para o alvo. Meu alvo é a boa terra, terra de mananciais, de ribeiros, de rios, que emana leite e mel, de árvores frutíferas. A descrição em Deuteronômio, essa terra é uma terra abundante, que cai chuva abundante, uma terra rica. Essa terra me fala de um desfrute pleno de Cristo, como Paulo vai dizer, salvo engano, em Efésios capítulo 3, versículo 8, das riquezas insondáveis de Cristo, de quem eu me alimento e de quem eu me constituo, para ter uma vida plena nele. Mas entre a minha origem, ou que seja, entre o começo da minha fé pelo chamamento e o meu alvo, existe um deserto. É a nossa caminhada. E nessa caminhada nós vamos encontrar muitos inimigos. Você foi chamado, não foi? Sim ou não? Você está indo para o alvo, a perfeição, a plenificação. Em termos bíblicos, a glorificação. Mas até lá você tem um deserto. E nesse deserto muitos perecem. Até os chamados perecem nesse deserto. Pastor, perde a salvação? Calma. Não falemos nem em ganhar nem em perder. Vamos começar a tirar de nós esses jargões e esses falsos e pseudos fundamentos. Salvação é um acontecimento. Não tem como perder aquilo que você é. Salvação é aquilo que se opera em essência em você. Salvação não é um cheque em branco na sua mão. Estou salvo aqui, ó. Não. A salvação acontece aqui dentro.
Pastor, mas Jesus morreu por mim, perdoou meus pecados. Sim, mas Ele morreu por você, para que, crendo, você seja identificado com Ele na sua morte. Ou nós nos esquecemos que quando Ele disse, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos batizando-os. Sempre que diz da pregação do Evangelho, diz que o meu crer me leva ao batismo, e esse batismo ritualístico, como diz Paulo em Romanos 6, representa, entenda, representa, como o pão que nós partimos, e o vinho que nós bebemos, representa. Você pode comer uma padaria inteira, só vai empanzinar, mas se você pegar aquele pãozinho, entender o significado, e comendo ou não comendo, mas tiver a realidade espiritual do seu significado, aí você vive a realidade. Quantos inimigos nós não temos nesse deserto? Querem um inimigo? Querem que eu apresente um inimigo? Domingo, 17 horas. É um inimigo. Pastor, um joguinho, o culto tem sempre. Bem, eu penso da seguinte maneira. Você acha que eu não tenho vontade de ficar em casa, não? Hã? Deitado num sofá, aqueles que puxam assim, fica uma cama, com a cerveja gelada. Que maravilha. Você riu por quê? Gosta também? Que maravilha. Jogo, futebol, negócio de crente, igreja. Misericórdia. Não, estou falando uma verdade. Vontade. Aí eu penso, puxa, mas e o nosso Deus não vale mais? Eu não tenho mais prazer em Deus, não? Pastor, meu prazer está mais no jogo. Talvez sim, pode ser que seja mais. Talvez o nosso conceito tenha que mudar. Talvez nós estamos congregando por uma questão meramente judicial. Temos que ir. Não, tem que ir. Puxa, tal. Mas se você entender, poxa, que maravilha, a igreja se reunir. Vem, livre, se liberta desse congregar forçado, desse tem que estar. Venha adorar, venha exaltar, venha receber, venha se alimentar, venha abraçar. Vamos colocar a essência em primeiro plano. E o futebol, se puder, assiste, se não puder, não assiste. Vai ter dia que você vai poder assistir, não tem problema não. Isso não é escravidão. Isso só vale quando é do coração, do espírito. Também se for para você ficar aqui também pensando lá, fica logo lá. Aí pode, pastor? Não, não é poder e não poder, é você. Mas Deus vai te ganhar, o Evangelho vai te ganhar. Talvez demore um pouco mais, mas é um inimigo. É um inimigo. Querem ver outro inimigo? A ansiedade pelo dia de amanhã. Como é que essa ansiedade ela se manifesta? Não é numa mera preocupação, estou ansioso, vai tomar um comprimidinho, um ansiolítico para poder tal. Não, mas é você projetar uma vida material de trabalho, de busca. E por isso você sacrifica sua família, os seus filhos, o seu descanso, o seu lazer, a igreja. Tudo que é essencial, você deixa de lado. Para quê? Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, mais eu vou garantir. Não é, esses inimigos estão dentro de nós, a serem vencidos. Quando nós valorizamos essas coisas em detrimento a outras coisas. É aquilo que está dentro de nós. É aquilo que nós valorizamos. E jamais eu queria que os irmãos tomassem essas palavras por escravidão. Eu já deixei na minha vida de fazer muitas coisas, querendo fazer, e sem desejar fazer o que fiz. Perdi todo o meu tempo. Eu não compreendia, fazia por medo do pastor, fazia para os outros verem, fazia porque o crente não pode fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Mas quando você entende, é uma questão de você entender a essência das coisas. E de você falar assim, puxa, eu tenho que viver pela essência. Essa semana me mandaram um videozinho, eu achei super interessante. Fizeram uma reportagem com crianças da Europa,
salvo engano, da Espanha, não tenho certeza, e com outras crianças da África, entrevista com as mesmas perguntas. Aí perguntava: qual o seu sonho? Aí uma dizia: eu quero ser youtuber. É o sonho. Para outra: qual o seu sonho? Dormir numa cama quentinha. Vocês viram? Crianças da mesma idade, mas de realidades diferentes. Qual o seu sonho? Ser famoso, ser um artista. Ou conhecer o artista tal. E você? Comer ovos. Daí você vê como falta a essência no nosso coração. A criança, coitada, ela está sendo educada, porque a humanidade é assim, e os pais são assim, as nações são assim, a religião é assim. Nós perdemos o conceito de essência. Então, há muitos inimigos a serem vencidos. Todos aqueles inimigos do Antigo Testamento, heveus, heteus, jebuseus, quem mais? Já morreu. Todos aqueles eus lá são muitos inimigos. A preguiça, a falta, a indulgência, a negligência, a ganância. Paulo traduz tudo isso quando ele chama de obras da carne. E Paulo é claro, há uma luta dentro de nós entre a carne e o espírito. Aquelas batalhas do Antigo Testamento, elas existem, só que no âmbito das realidades. Será que nós estamos batalhando como batalhou Josué para tomar posse da vida eterna? Não, é da boa terra de Canaã. Mas o que Paulo diz? Que nós devemos tomar posse da vida eterna. Ou não diz isso? Como é que ele diz mais? Que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas isso é uma batalha, vai ter uma guerra. O espírito e a carne batalhando. Quantas vezes nós nos tornamos escravos da nossa carne? É quando o povo de Israel caía cativo, levado para a Babilônia, levado para a Síria, levado para o Egito, ou escravos dentro da própria terra, quando ali os heteus, heveus, todos aqueles zeus ali oprimia o povo de Israel. Então, quando aqui em Hebreus fala dessas batalhas todas e das vitórias conquistadas, ele está dizendo: a fé, enquanto um fundamento de salvação, ela age dentro de nós, e por meio dessa força vital originária do Espírito, nós podemos vencer todos os inimigos que estão dentro de nós, que agem em nós, que é o nosso ego, é o homem caído, é o velho homem, é a carne, é o pecado, é o caminho largo, tudo é uma coisa só. Todas essas coisas não são coisas diferentes, não. A teologia quer dar um nome para cada coisa, departamentalizar, esquematizar. Não, só tem o homem no plano de Deus, é o homem. Pode tirar tudo da terra, os animais, é tudo, já só o homem aqui dentro. Aqui está a batalha, dentro dele. E daqui também vai proceder a solução. O reino de Deus está dentro de vós. Esse reino é Deus que habita em nós, é a fé orgânica que é Deus em nós, é o Espírito de Deus, é o sopro de Deus que nos capacita. Então nós estamos reconceituando a questão da fé. Eu quero encerrar essa noite lendo, se bem que o tempo não vai dar, porque embora o texto seja pequeno, eu gosto de ler e comentar o texto, mas eu vou ler para vocês. Eu não vou comentar não, mas só para fazer uma pequena separação entre uma coisa e outra coisa. Vamos lá. De que tipo de mudança ou transformação
nós estamos falando? Do ajustamento da consciência ao justo, ao belo e ao bem? Ou ao mero adestramento comportamental, segundo regras de sistemas mecanicamente articulados? Deu para entender a pergunta? De que transformação nós estamos falando? Repito, do ajustamento da consciência ao justo, ao belo e ao bem, é Deus, tá? Ou estamos falando do mero adestramento comportamental, segundo regras de sistemas mecanicamente articulados? Para demonstrar a diferença entre ajustamento de consciência, justificação, e adestramento comportamental, asceticismo, viram aí? Invoco um conceito e um exemplo. O conceito é o expresso ensino paulino, de que a lei não pode dar vida ao homem em razão de sua fraqueza e inutilidade, e por estar enferma por causa da carne. A lei não possui vigor necessário para fazer cumprir a nossa mais alta e sublime vocação: amar a Deus e aos homens. De sorte que aqueles que insistem em viver por meio de lei, por meros mandamentos exteriores, só podem proceder como animais adestrados, capazes de cumprir apenas algumas ordens mecanicamente impostas e aprendidas, movidos pelo medo de punição ou pelo desejo de recompensa. Não é assim quando adestra um animal? Ele não tem medo do chicote? Ele não deseja pelo amendoim no final? Então ele vai proceder fazendo tudo? Não, ele só sabe fazer algumas coisas que ele mecanicamente aprendeu, e faz movido ou pelo medo ou pela recompensa. Essa impotência de ação em benefício do próximo ocorre em razão do desprovimento da ação interior da lei do Espírito de vida, que em nós é capaz de realizar toda a vontade de Deus. O exemplo que materializa este conceito é o do sacerdote e o do levita, que, segundo a parábola do bom samaritano, foram incapazes de sentir no íntimo a dor do homem que fora roubado, espancado e jogado quase à morte numa vala quando descia para Jericó. Lembra do sacerdote, do levita? Eles foram incapazes de sentir a dor. Ela falou: não, é um compromisso, a igreja está me esperando, o templo, se eu não posso atrasar para a hora do sacrifício, né? No sacerdote e no levita habitavam harmoniosamente a insensibilidade do coração e a sensação de dever cumprido. Que legal, né? O culto exterior prestado artificialmente a Deus e o cumprimento das obrigações religiosas no templo não lhes permitiam perceber a real condição interior de seus corações. Este é o adestramento comportamental que não reflete a síntese da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Em contrapartida, ao contrário disso, deste conceito de uma lei fraca, incapaz de mudar o homem, e do exemplo de dois homens que viviam pela lei, que foram incapazes de socorrer o outro, em detrimento a isso, em contrapartida, embora faltasse ao samaritano o artificialismo de conduta legal, pois ele não vivia segundo a letra, mas segundo o espírito da lei, sobrava-lhe a agudeza de uma consciência iluminada e a força motriz que o impulsionava à prática do bem. Seu coração sabia que o amor a Deus consiste não em meras práticas religiosas mecanicamente produzidas. O seu conhecimento de Deus o levava à compreensão de que o amor a Deus só se manifesta pelo reconhecimento da paternidade divina e pela fraternidade universal. Deus é Pai de todos e todos somos irmãos. Este conhecimento intuitivo
não é mero entendimento pedagógico, mas uma potência ativa, o Espírito de Deus, que se move no interior do homem, pondo-o em movimento para a prática da justiça. Então logo o samaritano viu o moribundo, conforme diz o evangelista, sentiu dores intestinais, como que o arrancar de suas entranhas. Não havia nenhuma lei de mandamento carnal lhe ameaçando, coagindo-o a socorrer o agonizante homem. Antes, sentiu o samaritano um impulso no âmago, fazendo-o compadecer-se da dor do outro e agir em seu benefício. Cumpriu-se naquele momento a palavra de Cristo: misericórdia quero e não sacrifício. A consciência do piedoso samaritano estava ajustada ao justo, ao belo e ao bem, numa conexão orgânica com Deus que habitava seu espírito. Desse samaritano, portanto, se pode dizer que está justificado. Justificado não é tão somente o ato judicial de declarar justo o injusto, como quer fazer entender o cristianismo. Tem que repetir para vocês entenderem que há uma palavra aqui que faz a diferença. Justificação não é tão somente, não há uma negação no que eu estou dizendo. Justificação não é tão somente o ato judicial de declarar justo o injusto, como quer fazer entender o cristianismo. A justificação, segundo Paulo, é um duplo ato divino que torna inimputável aquele que crê no evangelho quanto aos pecados cometidos, pois Cristo se tornou para este a sua justificação, ao mesmo tempo em que justifica organicamente o seu coração, no sentido justificar, de ajustar a sua consciência ao espírito do evangelho. Porque a consciência do homem está desajustada, está fora desse eixo, dessa conexão. Ao mesmo tempo em que justifica organicamente o seu coração, no sentido de ajustar a sua consciência ao espírito do evangelho. O coração que outrora estava desalinhado, desajustado, fora de sintonia com o espírito, é agora ajustado e colocado em plena conexão e harmonia com Cristo, de modo que o espírito humano se torna um só espírito com Deus. Quando isso acontece, a luz da candeia do espírito humano se torna o guia pujante que controla toda a sua alma. Para ninguém ficar triste, eu encerro dizendo: não há todavia de se duvidar da sinceridade daquele que nos dias atuais crê no evangelho e de seu imenso desejo de ser semelhante a Cristo, embora se sintam impotentes de praticarem o amor. Para essa contradição há uma resposta. Aí vem o capítulo seguinte, né? Isso aqui é apenas o finalzinho de um capítulo chamado capítulo 2. É o finalzinho. 3 parágrafos de um capítulo. Aí o seguinte dá uma resposta, estabelece outra problemática, que o outro dá a resposta, outra problemática, até nós fazermos um giro de 360 graus e chegarmos no ponto inicial do mesmo livro. É um livro que faz assim, um giro. Mas vai chegar a seu tempo nas nossas mãos. Tá bom? Queridos, e aí? Deu para entender com esse texto alguma coisa? O que queremos dizer? Bem, hoje nós concluímos o primeiro fundamento, a fé. Creio que deu para nos fazer entender que fé é algo muito maior e é muito mais do que se entende como fé. Semana que vem falaremos sobre o segundo fundamento em Judas. Tá bom? Glória a Deus.